fica encantado de ver as coisas de Deus, a criação de Deus. A gente fica se perguntando como é que tem pessoas que ainda não crê na existência de um Deus criador soberano, porque a beleza da natureza, as obras das mãos de Deus é impressionante. A gente vê os detalhes de Deus na criação. A gente vê o quanto ele se empenha, quanto ele é detalhista, e quanto ele ama, o quanto ele se dedica, quanto ele quer o melhor, o mais bonito, né? É lindo ver a natureza. Eu tenho uma amiga que é compositora e a gente viajava em viagens missionárias no ônibus, um ônibus missionário, eram 40 pessoas ali dentro para ir pelas estradas, a gente saía do Nordeste da Paraíba e até o Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina, de ônibus, passando pelas cidades, falando de Jesus, e um movimento grande. Foi uma experiência assim, muito interessante vivida. E essa colega no ônibus com a gente, como ela era compositora, gostava de cantar e fazer poemas, toda vez que a gente estava viajando e via um pôr do sol, via coisas, beleza da natureza, um mar, uma praia, um rio, a gente sempre ficava louvando a Deus pelas belezas que a gente via, pelas estradas, tanto que a gente cantava, viajava. Então, ela compôs uma música falando disso, que pelas estradas viajando, a gente contemplava as paisagens, e quando a gente via um pôr do sol, era como se Deus, um artista, tivesse pintado aquele quadro mais lindo. E aí ela disse: um pôr de sol eu não resisto, e bato palmas para o autor. Então, era muito linda a mensagem, a melodia dessa música. Eu não sei cantar e não sou boa disso, mas eu me lembro muito, toda vez que eu vejo algo bonito da natureza, eu me lembro dessa música ainda. E falando isso, eu falo, a gente tem que bater palma para Deus mesmo, aplaudir, porque é um show que ele dá para a gente todo dia. Deus dá um show para a gente, cada dia, no nascer do sol é um show. O pôr do sol é outro show, não é? As flores, a beleza das flores, a beleza das montanhas, das paisagens, dos rios, dos mares, dos animais, dos peixes. Para a gente entender mais, eu separei umas imagens aqui que sempre me encanta. Gente, não tem como não ver, não olhar para a obra de Deus e não ficar encantado com o amor e o carinho de Deus. E a palavra de Deus, ele diz assim: olha para os pássaros, olhe para os lírios do campo, eu cuido deles, eu vesti eles com roupa bonita, especial, será que eu não vou dar a vocês o que vocês precisam? Jesus falava: homens de pequena fé, será que vocês não têm mais valor para mim do que os pássaros no campo? Do que as flores? Será que vocês não têm mais valor, não são mais preciosos? Vocês foram criados à minha imagem, à minha semelhança. Vocês foram criados e eu soprei o fôlego da vida em vocês. A criação do homem, o ser humano, é o ápice da criação divina. É o que tem de melhor. Se Deus colocou tanto detalhe e perfeição nos animais, nos pássaros e nas flores, como que ele não botou em nós? Como que ele não se preocupa com a gente? Como que ele não cuida da gente? Jesus falou isso, pregou isso no Sermão da Montanha, dizendo: olha, eu quero compartilhar um texto antes de mostrar a imagem. Deixa eu achar aqui meu texto. E eu vou começar com o texto, com o último, com o do meio, que está citado lá. Eu quero começar a ler este aqui, que fala de Salmo, o Mateus capítulo 6, verso 25 a 30. Jesus falando disse: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam,
nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, ou 1 centímetro à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, para as flores, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, o rei, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, as flores, o animal, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Se Deus assim cuida da natureza, será que ele não vai cuidar de você? Se ele provê para a natureza tudo que a natureza precisa, ele não vai providenciar para você o que você e sua família precisa? Para que então ficar ansioso, nervoso, preocupado, sem dormir, sem comer, tendo gastrite, úlcera nervosa, estresse, angústia? É falta de fé, porque Deus está cuidando e vai cuidar. Ele vai abrir as portas, ele vai providenciar o que você precisa, ele vai te dar sabedoria, força, capacidade, tudo que você precisa para você tocar para frente. Ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus diz: lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele, Jesus, ele tem cuidado de vós. Vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes da natureza? Gente, é lindo demais. Se prepare. Prepare o coração para aquilo que a gente vai ver. Porque, olha, é muita riqueza. A beleza de Deus. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Me dá um minutinho aí. Mas não é possível que eu... Não, tá no de cá. Tá aqui. Eu separei apenas... Dá para ver aí os passarinhos? Não. Ainda não. Não? Só escrito, Não. só escrito. Então, espera aí que eu vou botar de novo. Espera aí. É porque muda de página e desaparece. Agora. Dá. Sim. Tá vendo? Sim. Então, tá bom. Olha a beleza. Agora dá para ver os pássaros. Hein? Vamos falar só da beleza dos pássaros. Olha só, cada cor que parece que é pintado, que não é de verdade. Olha esse passarinho aqui, gente. Parece que é pintado. Não parece que é... Opa, eu apertei aqui para ele abrir mais. E acabou que não abriu, não. Deixa eu voltar lá. Eu apanhando com a minha tecnologia aqui. Eu apanhando com a minha tecnologia. Vamos ficar só nesse quadrado aqui mesmo. Olha a beleza desse passarinho aqui com esse rabo aqui do lado, esse verdão. Olha, verde e vermelho. Olha o colorido das penas. Parece de ouro. Esse aqui parece que é ouro, ó. Gente, é muita riqueza. É muita beleza na criação, muito detalhe de Deus na criação. A sabedoria de Deus... Olha aqui, eu acho que aqui agora vai dar certo. Olha isso aqui. Olha a cor dessas árvores. Aqui já não vai ser só passarinho, não. Olha na mão dessa pessoa, só na mão dessa pessoa, a variação de cores aqui. Olha que riqueza. Não é possível que Deus, que fez tanta beleza, tanta riqueza... Olha o pavão, com toda aquela pompa de abrir todas aquelas penas. Olha a beleza do beija-flor. Olha a beleza do pavão branco. Eu queria mostrar as fotos grandes. Tá dando para vocês verem alguma coisa? Dá para ver, Di. Tá dando para ver. Então, tá bom. Só para a gente ter uma noção, porque só de falar a gente às vezes esquece
a riqueza da variedade, a criatividade divina na obra da criação. Olha os flamingos, olha a quantidade de detalhe. Gente, a cabeça desse pássaro aqui, olha, a mulherada fica louca querendo fazer um Tá trem mais desse bonito do que jeito o meu para a festa. cabelo. Hein? Mais bonito que o meu cabelo. Pois é, a mulherada fica louca querendo um arranjo no cabelo assim para abafar na festa. Entendeu? Carnaval agora o povo fica alucinado querendo reproduzir um pouquinho da criação de Deus. Gente, a riqueza, a beleza, os detalhes de Deus, uns todos coloridos, esse aqui, ó, só tons diferentes de azul. Que coisa mais preciosa, mais rica. Lá em São Lourenço, no parque, tem esses pavão branco. Que coisa mais linda, parece uma noiva. Olha só a riqueza das araras, do colorido delas. Se a gente não falar de mais nada, só dos passarinhos, se a gente não olhar mais nada, só os pássaros, a variedade, a beleza, a riqueza. E o detalhe, parece que Deus fez assim, ó, no pincel, cada detalhezinho trabalhado minuciosamente. Só de olhar esse cuidado de Deus, sem falar de olhar as montanhas, os mares, sem falar dos oceanos, das estrelas, das galáxias, dos planetas, sem falar de mais nada do universo, da criação de Deus, a gente vai ver o quanto esse Deus é tremendo e maravilhoso. Ele criou todas as coisas. E olha, a palavra de Deus diz no Salmo, e eu vou voltar agora no meu texto bíblico aqui, o Salmo 119, versículo de 1 a 3, diz assim, olha, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus, com a sua beleza, com o nascer do sol, com o pôr do sol, com a noite estrelada, com a lua, com toda a riqueza, eles manifestam a glória de Deus, eles mostram para o mundo a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria para outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Deus fala conosco através da natureza. Deus fala conosco através da sua criação. Tira tempo para admirar, tira tempo para observar a natureza à sua volta. Tira tempo para louvar a Deus, agradecer a Deus quando você vê uma flor bonita, quando você vê os detalhes da cor, quando você vê um animal. Aprenda a agradecer a Deus, a louvar a Deus pela criação dele, pelo detalhe dele na criação. Aprenda a agradecer quando vê um pôr do sol, aprenda a agradecer ao amanhecer. Aprenda a reconhecer quem ele é, o poder e a soberania dele, que não apenas criou tudo, mas governa e controla tudo com as suas mãos. Ele tem todo o universo nas suas mãos. E o poder, o comando está nas mãos de Deus. Ele dá ordem ao mar, às águas do mar, aonde elas têm que parar, para não avançar e não destruir tudo. Ele dá ordem, ele tem controle sobre todas as coisas da natureza. O Deus criador e sustentador de todo o universo. Ele é o criador das nossas vidas e é ele que nos sustenta, é ele que nos mantém de pé. É dele que vem a nossa força, a nossa graça. Ele é a nossa fonte. Ele é tudo que nós precisamos. Nele está toda a fonte da sabedoria, do poder e da glória. É nele que nós temos que buscar. A natureza nos ajuda a ver isso. Aprenda a estar fazendo uma caminhada. Aprende a agradecer a Deus as coisas que você vai vendo pelo caminho.
Você está fazendo, tá deitado na rede aí, a Dal está lá admirando os pés de chuchu que está nascendo, as flores, as plantas dela, aquela horta maravilhosa, que ela colhe aquela quantidade de verdura linda, não é? Eu fico encantada na casa da Lúcia, as flores que ela planta, aquelas suculentas, aquelas begônia. Gente, é tão lindo cada cor, cada vaso, cada arranjo, cada coisa linda da natureza, as frutas, a variedade, o sabor das frutas. Como que Deus colocou cor e sabor tão distinto em cada uma, que não se mistura. Tem manga de vários tipos e o sabor são diferentes, banana de todo tipo, maçã de não sei quantas qualidades aqui nessa América. Gente, Deus é tão perfeito em tudo que faz. E a palavra de Deus, ela nos chama a atenção, ela nos exorta exatamente isso, a prestar atenção naquilo que Deus faz. O texto bíblico de hoje é de Jó, capítulo 12, que está aí para a gente ler agora. Jó, capítulo 12, do versículo 7 até o 10, que diz assim: mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinarás. Pergunta aos animais, né? Em outra tradução diz, pergunta aos animais. Pergunta às aves dos céus, e elas farão você saber. Pergunta aos animais, que eles vão te ensinar. Pergunta às aves, que elas vão te fazer saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas, que a mão do Senhor é que fez isto? Quem está na sua mão? A alma de tudo que vive, o quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Tudo está nas mãos de Deus. O texto bíblico está dizendo, pergunta para os peixes, pergunta para os animais, pergunta para as aves, olha para eles que eles vão te ensinar. Eles vão saber quem é que fez tudo isso. Eles sabem, a natureza sabe. Será que nós sabemos quem é esse Deus que nós servimos e o seu poder e a sua capacidade? E se ele tem o poder, o cuidado, a delicadeza de ter te dado atenção à criação tão bonita, tão variada, tão maravilhosa, será que ele não dá cuidado e atenção a nós? Ele próprio, Jesus, disse, homens de pouca fé. Será que você não vale mais do que os pássaros? Será que você não tem mais valor do que as flores, os lírios do campo? Homem de pouca fé. Vê se você aprende com a natureza a depositar a sua fé, a sua confiança nesse Deus maravilhoso que nos criou, que nos formou e que nos direciona, nos abençoa, nos ensina, que nos ajuda, que nos dá o sol, a chuva, cada dia, os ciclos da natureza, não é? A beleza da natureza. E a gente tem que ver o cuidado de Deus em tudo isso e saber deixar a nossa fé, ouvir a voz, que a natureza tem essa voz que fala do próprio Deus para nós. Então, dá ouvidos, aprende com a natureza a confiar no seu Criador, a confiar naquele que te formou e que sabe o que você precisa, que sabe o que você está necessitando e que na hora certa, no tempo certo, ele vai estar agindo na sua vida, fazendo exatamente aquilo que você precisa. Ouve, aprende, escuta Deus através da criação e da natureza. Para ouvir, para meditar, para prestar atenção no cuidado de Deus. Na minha sala de aula, tem sempre a parte da ciência. Agora nós estamos estudando sobre os répteis, e a gente estava estudando sobre a tartaruga do mar, e sobre o ciclo da vida, como é que ela vem, põe os ovinhos dela na areia, depois os ovinhos chega a hora de abrir, vem as tartaruguinhas
se arrastando pela areia quente, correndo para ir para a água. Quem é que ensinou aquele bando de tartaruguinha que estava dentro do ovo, que nunca viu areia, nunca viu mar, nunca viu nada disso, estava ali dentro, enterrado debaixo da areia. E, de repente, sai para fora e sabe exatamente para onde que tem que ir. E corre tudo para dar água. E depois que cresce, que fica adulto, volta tudo para a areia, para botar o ovo na areia de novo, para o ciclo da vida continuar. Quem é que ensinou isso para essas tartarugas? A riqueza da criação, o cuidado de Deus. Queridos, esse cuidado de Deus é demonstrado em toda a natureza. E Deus quer apenas que a gente entenda que, se a gente vê o cuidado dele com a natureza, descansa o seu coração. Ele cuida de você também. Ele te ama. Ele se preocupa com você. As suas preocupações são preocupações dele. Eu estava conversando com uma amiga que disse: ai, eu estou tão preocupada com meu filho, apesar de que eu sei que Deus preocupa mais com ele do que eu, né? Porque é Deus que ele é primeiro de Deus do que meu. Então, exatamente. Ele é primeiro de Deus do que seu filho, a sua casa, a sua família. Deus preocupa, Deus ama. Deus está cuidando. Nós podemos confiar, descansar a nossa fé, fortalecer a nossa fé nessa confiança de que Deus está cuidando da natureza, Ele está cuidando de nós. Ele ama a sua criação, Ele nos ama. Tudo que nós precisamos fazer é amá-lo, agradecer e aprender com Ele, a confiar e usufruir das belezas da criação dele para nossas vidas. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração. Que Deus nos ajude a fortalecer a nossa fé, a usar toda a natureza à nossa volta para ajudar a nos fortalecer na fé. Então, Deus está cuidando dessa planta, Deus vai cuidar de mim. Deus está cuidando daquele passarinho, Deus vai cuidar de mim. Deus está fazendo tanta coisa linda, Deus vai fazer na minha vida também. Amém? Deus abençoe a palavra dele no nosso coração e nos enche de fé para confiar de que ele nos ama e cuida de nós. Amém? Deus abençoe. Amém. Alguém quiser comentar alguma coisa, pode ligar seu microfone aí. Ô, Di, Oi. um detalhe que, só para aperfeiçoar mais o que você falou. O que me encanta, eu já vou para a área muito das flores, o perfume, né, Di? Perfume, nossa. Eu estou aqui do lado de um pé de alecrim enorme. Eu passo dele toda hora, balanço assim, vem aquela essência. Aí eu desço um pouquinho, vem a lavanda, vem o manjericão. Agora eu colhi um coentro ali para fazer. Aí eu vou passando assim, é tanta essência que tem aqui no meu, em volta aqui da minha casinha, que eu agradeço o tempo todo que eu esbarro, nenhum vem aquilo, eu agradeço. Muito É muito delícia, bonito. né? Muita riqueza de Deus, da cor, sabor, cheiro. tudo com muito cuidado, com muito carinho mesmo. Maravilha. Eu Mas falo que é a sintonia, né, de Deus para conosco. Uhum. Verdade, uma harmonia perfeita de toda a natureza, né? olha o tamanho desse pé de alecrim aí, tá vendo? Aham. Deixa eu... Aí, Di, eu tô aqui sentindo o perfume dele, ó. É, lindo. E nós que tem nariz para sentir, né? Glória a Deus por isso. Pois é, E zóio para enxergar. exatamente, né? Exatamente. Quanta criação aí, né? Vai, Kelé, É. nem vi que você entrou, Kel. Agora que eu tô vendo você aí. E que eu cheguei atrasada, eu fui lá visitar minha amiga Zélia, e aí vim correndo. Então, que coisa boa a gente poder, Deus nos deu todos os sentidos para ver e aproveitar tanto, né? De tudo à nossa volta. Graças a Deus por isso. Muita bênção.